Vídeo 4. Request e webhook, e eu tenho dois nós de HTTP request aqui diferentes, porque existem duas maneiras de você se conectar a aplicativos. Isso quando o aplicativo não está aqui dentro do N8N. Então, por exemplo, se você quiser fazer algo no ClickUp, aqui dentro do N8N, ele tem um node do ClickUp, mas existem simplesmente algumas ferramentas que não estão dentro do N8N, é por isso que a gente utiliza esse nó de HTTP request. Por exemplo, se você quer usar Bitrix CRM ou então Clinicorp para CRM de clínicas odontológicas, esse tipo de coisa, a gente só consegue fazer isso com HTTP request. E como que eu me conecto a HTTP request desses aplicativos? Como que eu faço esses aplicativos entrarem aqui dentro do N8N? Vamos lá. Primeiro de tudo, para você entender a lógica, o HTTP request, eu estou querendo receber um dado desse aplicativo. Então, por exemplo, eu quero receber os leads que estão na minha CRM do Clinicorp, que é essa CRM para clínicas odontológicas. Ou então, quando eu quero receber o que foi enviado dentro dessa CRM. Então, por exemplo, se eu acabei de colocar um lead novo na minha CRM, se eu acabei de receber uma mensagem nova no meu WhatsApp, é o que você vai utilizar o webhook. O webhook é basicamente o gatilho de algo que aconteceu dentro desses aplicativos. Se você parar para pensar, tudo isso daqui são webhooks. Então, o webhook é a maneira sem marca, white label, a maneira white label de você se conectar a aplicativos. Por exemplo, eu utilizo o webhook todos os dias quando eu utilizo uma API não oficial de WhatsApp. Quando eu quero saber o que aconteceu com aquela mensagem, por exemplo, para eu enviar uma mensagem com uma IA, para eu responder esse cliente com IA no WhatsApp, eu tenho que primeiro pegar a mensagem dele, entender se foi um texto, se foi um áudio XYZ, enviar para minha IA, enviar uma mensagem de volta para ele. Então, como que eu recebo essa primeira mensagem no início de tudo? Se eu estou utilizando uma API não oficial, eu uso esse webhook. E esse webhook aqui, ele traz para a gente uma URL. Você pega essa URL e você vai colocar dentro da sua API não oficial. Existem diferentes maneiras dentro de diferentes APIs e você vai ver que rapidamente você vai ter que começar a se acostumar com essas ferramentas. Vamos lá, por que disso? Eu vou primeiro mostrar aqui para vocês o HTTP request, que é quando eu quero puxar os dados de alguma ferramenta. Então, existe essa maneira aqui 100% passiva de pegar os dados. Eu vou utilizar um aplicativo que é um aplicativo bem engraçado, é um aplicativo que ele te dá conselhos diários. Então, eu vou me conectar com essa API. A API é basicamente a comunicação que existe entre eu e o aplicativo. O N8N está se conectando a esse aplicativo de conselhos diários, porque existe uma API, é a linguagem universal que faz esses dois aplicativos conversarem. Ela está intermediando entre esses dois. É como se fosse o tradutor, sabe? Tem um italiano e um alemão conversando. Como eu me lembrei do filme Bastardos Inglórios, esse filme é genial. Mas enfim, você tem ali um tradutor que faz essa conversa entre esses dois caras que falam linguagens totalmente diferentes conversarem entre si. Ok, e o que acontece é que para você se conectar com esses aplicativos existem alguns manuais. Você tem que rapidamente se adequar a ler essas documentações aqui para entender como funciona a linguagem API universal desses aplicativos. Bem, isso é algo que comportamentalmente, para você se adaptar a isso, te leva um pouco de tempo, mas você consegue ter alguns atalhos para isso. E se você quiser, eu posso gravar um vídeo só detalhado sobre integração de API. Eu quero só te mostrar hoje como funciona esses nós. Se você quiser, como é o comportamento por trás disso, como é a lógica de pensar com isso, comenta aqui nesse vídeo que eu faço um vídeo dedicado só para isso, beleza? Mas partindo aqui, essa API Advice Sleep, que é essa API para pegar conselhos diários, ela tem uma documentação ultra simples. Eu só preciso colocar o URL, essa URL aqui, coloco esse HTTP request, eu coloco o GET, porque tem duas maneiras que você vai usar diariamente para fazer requisições API. Ou GET, que é o 100% passivo, ou o POST. O POST você tem que enviar os dados para saber qual dado você vai receber de volta. Então é uma moeda de troca, sabe? Você quer saber, qual o e-mail desse lead na minha CRM do Clinicorp? Bem, para você saber o e-mail desse lead, você tem que falar de qual lead que você está querendo saber. Então, mais uma vez, o N8N só dá o que você fala, o que você deixa explícito para ele. E daí você vai ter algum identificador para esse lead, seja o número de telefone. Então, eu quero o e-mail do lead que tem esse número de telefone aqui. Ou então, eu quero o e-mail do Renato.
e daí você manda o Renato através de uma variável e você consegue. Então vamos lá, esse post aqui. Eu peguei uma API de climas através do mundo, que foi esse daqui que eu estou usando, o Weather API. Eu li essa documentação aqui para entender qual o clima de hoje em Recife, que é onde eu estou. Então, eu montei esse HTTP request com base na documentação deles. A primeira coisa que eu precisei foi a URL, e a URL eu consegui aqui no próprio início da documentação. Ele fala para mim, base URL, essa daqui é a URL base. E daí, para cada ação que eu vou querer dentro do meu aplicativo, dentro da Weather API, ele tem um adicional na URL. Então, por exemplo, se eu quero pegar o clima, eu tenho que colocar /current.json. Se eu quero pegar o histórico, eu coloco history.json. Se eu quero pegar algum alerta que foi emitido sobre a minha localização e eu não estou sabendo, eu coloco alerts.json. Enfim, hoje eu quero pegar o clima, então eu vou adicionar esse /current.json. Então aqui, ó, api.weatherapi, isso daqui é a base, e eu só adiciono esse /current.json. Outra instrução que ele passou para mim dentro da documentação, e essa documentação aqui é uma documentação bem escrita, foi esse request parameters. Então ele envia primeiro, o primeiro parâmetro de requisição é a key. Então eu tenho que pegar esse key e enviar uma API key. Essa API key eu consegui gratuitamente dentro do Weather API. Você pode criar uma conta no Weather API gratuitamente para testar esse conceito. E está aqui a minha chave API. Eu copiei ela e eu coloquei aqui dentro do N8N em Query Parameters. Então eu estou utilizando aqui os parameters e eu estou colocando um por um. Então primeiro foi o key e a minha API key. E agora ele pediu para eu colocar mais um parâmetro, que é esse que, e o que é basicamente para eu pegar essas informações aqui da cidade que eu vou enviar. Então, que Recife, que é a cidade que eu quero. Vamos lá pegar o clima de Recife. E boom, funcionou. Eu me conectei ao Weather API, eu consigo os dados da Weather API aqui dentro do N8N. Essa é a grande beleza, porque eu não tenho Weather API aqui dentro do N8N. Então se colocar Weather, não tem Weather API, tem esse Open Weather, mas não tem a Weather API. Mas eu consegui acessar ela aqui dentro do N8N. E é basicamente isso que você vai passar diariamente se você é um desenvolvedor de N8N. Beleza? Agora, se eu for utilizar essa maneira aqui 100% passiva, que é usando esse GET, o post eu envio uma moeda de troca. Então eu enviei duas moedas de troca, na verdade. Eu enviei a minha API Key e eu enviei a cidade que eu quero. E eu recebi tudo isso. Agora, aqui, eu vou só colocar o URL dessa API e vamos ver o que eu recebo. Ok, esse daqui é onde está tá em inglês, mas eu vou traduzir aqui para vocês. Isso porque eu quis colocar essa API que é muito icônica. Se você está começando a desenvolver coisa dentro do N8N, eu quis colocar essa aqui só de exemplo básico para vocês. Tem outras APIs que você consegue colocar o GET, mas eu queria diferenciar os conceitos. Então, o que eu recebi foi: fale novamente e fale melhor. Vamos pegar outro conselho aqui. Compartilhe energia positiva. Não cheque o e-mail profissional nos seus dias off, nos seus dias offline. Beleza, esse daí foi uma maravilha, recebi todos esses conselhos, foram conselhos profissionais, foram conselhos motivacionais, bem legal. Agora vamos para a parte aqui, que talvez seja a parte que muitos de vocês estavam ansiosos para ver dentro do N8N, que é a integração com inteligência artificial. Bem, primeiro de tudo, eu vou utilizar esse nó padrão do ChatGPT. Esse logo aqui é do ChatGPT. Se você não conhece o ChatGPT, você vive basicamente numa caverna, mas eu consigo falar com o ChatGPT dentro do N8N. Olha só que maravilha. Então, se por exemplo, eu acabei de receber esse conselho aqui do Advice Sleep API, e eu quero que o meu agente de IA faça alguma coisa com esse conselho. Então, deixa eu falar aqui, recebi o conselho. Esse conselho foi: você nunca vai crescer. Você nunca vai crescer realmente. Talvez porque a gente vai ser eternamente crianças. Eu utilizo esse node aqui do ChatGPT. Eu venho aqui em AI, OpenAI,
eu coloco Message a Model, que vai aparecer esse daqui. Eu escolhi o meu modelo, eu estou utilizando o GPT 4.1 Mini. Eu vou fazer o seguinte, dê uma resposta personalizada para esse conselho que eu recebi. E aqui está o conselho, eu vou arrastar daqui para cá. E essa é a beleza do N8N, é um lugar de arrastar bloquinhos. Vamos lá executar isso daqui para ver a resposta que eu vou receber do meu agente de IA. Obrigado por compartilhar esse conselho tão curioso. É verdade que, de certa forma, nunca deixamos de ser criança. Essa parte de nós que mantém a criança. Tá bom. Enfim, eu só queria mostrar para vocês a finalidade disso. Você pode pegar uma variável e enviar para o ChatGPT, e é por isso que fica tão apimentado, porque todos os dias os sistemas das empresas trabalham com variáveis. Você vai pegar o e-mail de alguém e fazer alguma coisa. E se essa coisa, por acaso, for personalizada para esse cliente, nem precisa ser só para cliente, não precisa ser só para o ecossistema de vendas. Mas, por exemplo, você quer fazer a elaboração de um contrato para o cliente, não para vender, mas tipo, depois que ele já comprou de você, você quer criar um contrato para ele. Você pode fazer com inteligência artificial. Na verdade, essa daí foi a minha automação mais valiosa de todas. Eu já fiz um vídeo sobre isso no meu canal do YouTube e fique livre para assistir ele. Se você quiser, eu deixei o card aqui em cima. Ok? Beleza. Agora eu quero utilizar uma lógica diferente, que é utilizando a AI do AI Agent aqui dentro do N8N. Por que é tão legal? Porque a gente consegue colocar uma memória nesse agente de IA, então ele vai progredindo com a nossa conversa, ele vai entendendo o que a gente vai conversando com eles, e é basicamente isso que faz a gente criar agentes de IA para WhatsApp, agentes de IA para Telegram, agente de IA para Gmail, para atender o cliente. E se esse é um cliente que está trocando 15 mensagens com a nossa IA está tendo o contexto de todas essas mensagens. É por isso que esse nó de agentes IA ficou tão famoso no N8N, e é por isso que provavelmente você conheceu o N8N por causa de agentes de IA. Ok, o que eu criei esse agente de IA aqui? Eu criei um agente de IA que está integrado ao meu Google Sheets, e essa é outra maravilha dos agentes de IA. Você consegue conectar eles a aplicativos para exercer tarefas de maneira autônoma. Então, eu quero que esse agente de IA aqui pegue um nome e coloque nessa planilha do Google Sheets. Então, vamos lá. Eu dei um prompt para ele, eu falei, por favor, me diga um nome aleatório, e daí eu coloquei uma descrição aqui nessa tool do Google Sheets. Eu falei, coloque esse nome aleatório na planilha. E aqui eu preciso da variável nome, e na variável nome, qualquer variável que você colocar aqui dentro do N8N tem essa estrelinha, sabe? E essa estrelinha é a descrição do que é essa variável. Porque, mais uma vez, o N8N ele só faz o que você fala para ele. Então, vai estar escrito aqui para você que essa variável é a variável nome. Mas o N8N ele não sabe de onde ele vai pegar essa variável nome, ele não sabe o que essa variável é ainda, ele só vai receber o dado daquela variável, só vai receber um texto puro. E daí eu falo para o meu agente de IA que esse é um nome aleatório gerado por você. E eu dei aqui a descrição nessa tool, que é para pegar esse nome aleatório e colocar na planilha. Então aqui nesse description, você vem aqui, ó, tool description, coloca set manually, que é para você mesmo descrever o que essa tool vai fazer. E você vai descrever o que essa variável é. Então fica muito contextual para o seu agente de IA. E mais uma vez, para você conectar essa planilha aqui, você vem em Documents, coloca by URL e coloca o URL da sua planilha e coloca página 1. Se é uma planilha que tem uma página só, nesse caso aqui tem a página 1 só. Beleza? Então vamos lá, vamos rodar essa automação aqui. Rodou o agente de IA, rodou aqui no Google Sheets, vamos ver se... Aqui, ó, Lara Monteiro, ele colocou mais um nome, Lara Monteiro, que beleza. E assim a gente passou por todos os nodes mais essenciais que você precisa para dominar pelo menos 80% do N8N. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você é um verdadeiro guerreiro. É uma loucura como tá os dias de hoje. Você tem que prender ao máximo a atenção das pessoas para entregar algo que vai ser de grande valor para eles. Mas bem, o que eu quero te entregar no final desse vídeo, porque você chegou até aqui, é mais um material gratuito. Mais um material gratuito de valor, que é um curso gratuito para você aprender a vender agentes de IA e sair do zero, fazer os seus primeiros 3 mil, 5 mil reais vendendo essas automações aqui do N8N, beleza? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.